Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar sobre o batismo em águas. A Bíblia, em uma passagem, fala o seguinte: aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo em águas ele é um pré-requisito para a salvação. Fora isso, também nós vamos debater sobre critérios para o batismo em águas. A Bíblia deixa clara critérios, como a pessoa tem que ser, a sua conduta, a sua vida, para que alguém aceite a batizar. Hoje as igrejas têm critérios sobre o batismo em águas, né? E a gente vai falar um pouco sobre esses critérios, tanto de idade, quanto a questão conjugal, se está casado, não está casado, se está junto, se está em pecado. A gente analisa tudo isso e existem classes para pessoas que querem batizar, para poder entender e aprender um pouco sobre o cristianismo. De fato, o que significa o batismo, qual a maneira correta de fazer o batismo, na maneira técnica mesmo, né? De imersão, ablução, aspersão, qual é a maneira correta, e nós vamos falar uns outros meandros e tecnicalidades sobre o batismo em águas como nós fazemos hoje. Para debater sobre isso, recebo ele que é teólogo e conferencista, pastor Max Cassim, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. André, muito obrigado, prazer estar aqui novamente aqui, obrigado pelo convite por estar aqui, participar aqui desse debate maravilhoso, junto com os outros pastores aqui também. Tenho certeza que vai ser um bom debate aí, vamos ter bastante coisa para debater e tirar algumas dúvidas aí dos ouvintes, obrigado, dos amigão. telespectadores. Com certeza. Pela tua presença aqui também recebo ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, pastor Flávio França. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado mais uma vez pelo convite, André, a gente poder estar aqui junto com os nossos telespectadores e os irmãos que estão aqui para a gente ter essa oportunidade de poder debater sobre um assunto tão importante, né, e tão básico da igreja, mas ao mesmo tempo, por muitas vezes, tão desconhecido, que é a questão do batismo, né? Porque por muitas vezes você, quando Jesus te converte, você vai para determinada denominação, você só tem aquela visão do batismo. Porque, e até é natural, porque quando a gente vai participar de uma denominação, você recebe um pacote pronto. Você já é empacotado no pacote e aquela visão de batismo passa a ser a única visão de batismo, né? E há várias formas de nós vermos o mesmo assunto. Por isso que eu acho importante esse debate de hoje. Obrigado, pastor Flávio. Também recebo ele que é pastor e diretor da União Evangélica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. Ele também é coordenador do CAPEX Brasil, também capelão da PM, pastor Enoque Rafael. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Pastor André, amigos debatedores, é um prazer estar aqui. Quero cumprimentar nossos ouvintes. Tema bastante importante, interessante que esses dias eu escrevi um artigo sobre esse assunto. Após uma mensagem que eu vi, eu acho que vai ser interessante a gente contribuir com esse tema hoje aqui. Só ressaltando aqui sobre um curso de capelania do qual o senhor faz parte, só fala pra gente o que está acontecendo. Sim, é um aqui, curso que vai acontecer dia 18 e 25, né? Foi compactado 2 sábados inteiros, você pode pelo capexbrasil.com, tem informações, inclusive fazer a inscrição. Vai ser lá na ADEP, Assembleia de Deus de Pilares, pastor de Elcio. Uma excelente oportunidade. Tem gente vindo de todo o Rio de Janeiro participar desse curso. Melhores para... O único fraquinho aí sou eu. Só tem fera, né? Que é bom demais. Só tem fera mesmo aqui. Obrigado pela sua presença, pastor Enoque. Prazer. Também recebo ele que é pastor-presidente da Igreja Vida e Comunhão no Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, André. Boa tarde, pastores. É um prazer estar de volta a essa casa. Acredito eu que esse é um debate daqueles que vai dar pano para muita manga. Então, querido telespectador, fique antenado aí, porque você tem muito que aprender e ser esclarecido nessa tarde. Se você quiser também participar, e todos aqui na internet, você pode anotar os contatos que estão aparecendo na sua tela embaixo. Tem as redes sociais, o Facebook e também o WhatsApp. Quer mandar uma pergunta, uma participação por vídeo? Anota o número e manda aqui pra gente. Deixa eu tentar, a gente tentar abordar algumas coisas até bastante básicas para a gente iniciar o debate, porque a gente pensa que todos entendem, mas muitas pessoas que estão assistindo nem são cristãs, evangélicas, e não entendem o preceito, vamos dizer assim, o conceito do que é o batismo, onde ele começou, para que ele existe, qual é o seu simbolismo e por que nós batizamos pessoas. Quem poderia só falar, pastor Flávio? Qual o seu entendimento de, talvez, onde começou e por que nós praticamos o batismo em águas? Qual é o simbolismo dele? Essa pergunta, o que é o batismo, depende da posição que você adota. Se você for católico, apostólico, romano, a função do batismo é promover a regeneração, ou seja, para você não morrer sem salvação. Por isso se batiza crianças. É um mandamento, meio que um pré-requisito. Não, lá é um sacramento. É um sacramento. O batismo é um sacramento. E a criança é batizada para que, na eventualidade dela morrer, não morra sem salvação. Então, para o católico, apostólico e romano, o batismo regenera. O batismo é meio de justificação diante de Deus. Se você for adepto da teologia pactual,
como os nossos irmãos presbiterianos, alguns congregacionalistas, o batismo é símbolo de uma aliança que os pais têm para com Deus. O batismo não regenera, mas ele é símbolo. Batiza-se crianças porque pelo pacto que Deus tem com os seus pais. Agora, aliança pessoal. E aí as crianças são batizadas. Se você for batista, pentecostal de um modo geral, o batismo é um símbolo. É um símbolo de algo que já ocorreu dentro de você. Você não é batizado para ser salvo, como acontece na Igreja Católica Apostólica Romana. Você é batizado porque já é salvo. E isso é um sinal exterior da sua salvação e é a entrada na membresia da igreja. Você entra, passa a fazer parte da membresia, do corpo de Cristo, pelo batismo. Então, nesse caso, o batismo não salva. Dependendo da posição que você adota, você vai ter várias visões. Por isso que eu falei que não dá para você fechar numa só visão. E a gente vai abordar, talvez, alguns Depende de como critérios, você alguns adota. entendimentos. Onde se inicia isso? Eu vejo João Batista, Jesus ainda em vida, ainda na terra, já batizando em águas, meio que representando algo que acontecera há pouco tempo. Iniciou-se talvez ali, já se era uma prática normal entre judeus, entre as pessoas. Como é que foi esse início e a adaptação das pessoas entenderem que nós temos que nos batizar na água, simbolizando a morte e a ressurreição de alguém que eu vi pessoalmente? Porque hoje para a gente é mais fácil, a gente já vem com essa cultura. Mas como é que foi para as pessoas começarem a praticar esse tipo de coisa, esse tipo de simbolismo? Antes de João Batista, vamos dizer assim, antes de Jesus, vamos dizer assim, a gente fala hoje que simboliza morte e ressurreição. A gente está fazendo como se a gente estivesse morrendo para o mundo e vivendo agora para Deus, conforme foi falado aqui, como simbolismo. Mas na questão já de João Batista e até para trás, já era já um ritual de purificação que eles tinham. Então já era uma prática que eles entendiam litúrgica, vamos dizer assim. Isso. Tanto é que quando Jesus chega para ser batizado por João, João vira para ele e fala, era eu que tinha que ser batizado pelo Senhor. E ele fala, não, isso é para que se cumpra, para que seja cumprido a lei. Quer dizer, já havia uma prática, já havia aquela tradição, já aquele costume, já certo tipo da religião, deles estarem ali participando pelo ritual da purificação. Claro que aí, como Cristo, quer dizer, esse próprio Jesus participou do batismo, acabou que isso também veio com consequência para as igrejas também. Se nós estamos seguindo a Cristo, quer dizer, temos que seguir a Ele em todos os passos. E o batismo também foi nessa questão. Claro que aí entra nessa questão que o pastor aqui disse aqui, da visão de cada denominação. Né? Jesus mudou o significado do batismo? Posso só acrescentar que o judeu não tinha essencialmente um batismo como nós temos. Judeu não batizava judeu. O rito de entrada na fé judaica era a circuncisão. Eles tinham os rituais de obrações, que eram de lavagens e purificação. O batismo de João Batista, ele pega do judaísmo pelo seguinte, porque o judeu batizava quando ele fazia um prosélito. Quem era o prosélito? Alguém que não era judeu, era um gentio, e aí era batizado por imersão. Aí sim, então é dali para purificar, exatamente, para purificar, exatamente. É dali que João Batista traz esse batismo do judeu e agora aplicado para judeus mesmo, mas não para trazer eles para uma nova coisa. Era um batismo para arrependimento. Né? É um rito. Aí João Batista então mudou isso. Ele mudou o sentido porque você não batizava judeu. Se ele batizasse um romano e tal, tudo bem. Mas um judeu não era batizado. Então, o batismo, e eles vinham ser batizados por João Batista, batismo de arrependimento, porque agora João Batista está num processo de transição para uma nova fé. Então, não era um judeu sendo batizado para agora ser judeu, porque judeu ele já era. Né? Então, é um rito de transição, nós estamos mudando, nós estamos num período entre alianças. Né? Nós estamos término do Velho Testamento e começo do Novo. É um rito de transição. Mas aí eu acho que aí é que difere o batismo de João para os demais batismos, por aspersão e batismo para uma inserção em alguma crença. O batismo de João, quando ele fala do arrependimento, ele está apontando para Cristo.
Tanto é que o discurso de João, ele é bem claro quando ele diz raça de víbora. Ele não faz um discurso simpatizante, mas um discurso que aponta para uma vida fora dos padrões que agora Cristo estaria estabelecendo. Então, porque o nosso batismo de hoje é mais de inclusão. Dele exatamente, foi um pouco de dele foi de exclusão. Primeiro ele exclui, exatamente. Olha, vocês estão fora do padrão. Então, aí ele chama as pessoas de raça de víbora, aí mandam elas buscarem veredas direitas, né, e arrepender-se. E batizar-se para perdão dos pecados. Ele é bem enfático. Por isso é que quando Jesus aparece pedindo, ele renuncia. Não, eu não vou batizar-te porque eu sei quem o Senhor é. Na verdade, eu preciso ser batizado por ti. Então, aí é que difere de todos os demais batismos. Por isso é que a minha fé me leva a crer que esse é o batismo que Cristo estabelece, pois ele aceita e o reconhece. Então, como agora, cristãos... Mas como nós hoje, de alguma maneira, na nossa tradição ou liturgia fazemos, e acho que isso talvez seja reconhecido em todas as pessoas de igreja, a gente pergunta, o que é batismo em águas? O que significa? As pessoas têm na ponta da língua o que é... Você fala em forma, na forma de fazer? Não forma de fazer. Mesmo? O significado, fala, é como se fosse uma declaração pública de arrependimento. Da minha uma tomada fé, de não necessariamente decisão. de arrependimento, Uma mas da minha tomada fé, de decisão de postura. de seguir de postura. Não vejo da mesma maneira, talvez no mesmo sentido de como João Batista fazia. Dele era mesmo de... quer aceitar Jesus? É o que nós tratamos hoje como conversão. Ou acabou um culto, a gente faz o apelo, é como se fosse um apelo. Vem aqui, quem é que quer receber Jesus e se arrepender? Deixa eu batizar. A gente faz hoje, vem aqui para frente, se ajoelha. Mas André, embora pareça que João estava sendo radical, na verdade, perto do padrão daquilo que você vai apontar um pouco mais à frente, no sentido de que o que é preciso para ser batizado, quais os critérios que se usa para batizar alguém. João era arrependimento. E daí para frente você vai ver que o segmento é igual. Na casa de Cornélio, por exemplo, você vai encontrar um monte de gentios, pessoas que não professavam a fé, embora fossem pessoas boas, e que tinham vários costumes e práticas completamente fora do padrão cristão, na qual Pedro vai chegar, vai pregar o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, e após ele pregar o Espírito Santo, ele vai confirmar essa palavra nos que estão ali presentes, e o próprio Pedro vai falar, olha, Deus não rejeitou vocês, está ali água, batizem-se. Será que essas pessoas não tinham questões sociais a serem resolvidas? Será que essas pessoas não tinham problema de vícios a serem resolvidos? Exatamente. André, então eu acredito que tinha. Parece que hoje o batismo é uma graduação, é um ensino médio. Exatamente. Você está no ensino fundamental, mas quer no segundo grau? Calma aí. É isso aí. Tem que ter maturidade. Perfeito. Biblicamente, aceitou, batizava na hora. Até porque esse o padrão. Batista, ele vem com uma missão específica. Ok. Ele é anunciado desde o Antigo Testamento como aquele que viria preparar o caminho do Senhor. Okay. Então ele veio para tirar justamente aquilo que estava atrapalhando, aquilo que seria dificuldade. Tanto que ele vem denunciando, sobretudo o poder da época. Tanto que quando os poderosos sacerdotes hipócritas vinham, ele recusava. Ele escolhia quem batizar. Porque ele estava preparando o caminho do Senhor. Tanto que ele sabia que Jesus não precisava de batismo. Jesus que se expõe àquilo. Quando a gente vai chegar, eu creio que mais lá na frente, e a Bíblia tem um exemplo maravilhoso, que é o caso do eunuco, né, aquele texto ali, ele é riquíssimo. Né? Ele vai perguntar a Filipe. Ele vai perguntar a Filipe. Filipe é na hora. Que importa que eu seja batizado? Alguém diz, nada. Mas Filipe diz o que importa. Então, há critérios sim. Porque quando a gente vai para aquele texto, a gente vê que é um caso específico, num contexto específico, numa ordem direta de Deus através de um anjo, para alguém que tinha ido adorar e foi rejeitado porque era eunuco, era imundo, não podia entrar no templo. A Bíblia não diz que ele adorou. A Bíblia diz que aquele homem vai indo adorar, mas não confirma que ele adora. Ele volta, deve ter comprado ali no átrio o texto, que ele vendia, né? E volta lendo o texto. Aí Deus se desperta para aquele homem, manda Filipe lá, aí começa todo o ensinamento e a educação daquele homem ali. Então, ele é discipulado. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, eu quero entrar então nisso. Nos exemplos bíblicos que a gente tem, que tipo de critérios são requeridos das pessoas para o batismo e como a gente também pratica hoje, que eu entendo também que, André, às vezes muda pelas circunstâncias sociais ou não deveria mudar, porque hoje nós temos critérios, nós temos aula de batismo e a gente entende isso como uma maturidade cristã. Então, é um julgamento de, olha, eu acho que você já está maduro, então você está pronto para o batismo. É necessário que sejamos prontos para o batismo? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Buscar e estar em tua presença, Senhor. Eu venho nessas palavras
palavra. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral, ao som de Vitor Nascimento. Sonzão, muita música bonita. Parabéns, um grande abraço, Vitor. Deixa eu dar continuidade no que a gente falou no primeiro bloco, que agora colocamos um pouco aqui a sustentação do debate. Quais eram os critérios bíblicos? Vamos lá, a gente falou um pouco sobre João Batista, era arrependimento. Talvez é o que a gente hoje chama de... que fazemos nos fins dos cultos, né? Um apelo, quem quer se arrepender, meio que aceitar Jesus e tudo mais. Esse era o critério um pouco. Se fosse nos dias de hoje, todo mundo que vinha para frente aceitar Jesus, a gente já botava dentro da água ali, dava um tibum. Hoje isso é muito mal visto. Hoje a gente entende que precisa ter critérios, estudar a vida da pessoa, a sua conduta, o seu caráter. A gente falou um pouco também do Felipe, o Eunuco. O pastor Noque falou, André, calma aí, dizem que foi rápido, mas calma aí. Teve um trabalho, teve um estudo. Biblicamente, o que a gente pode ver que é feito na Bíblia quanto a batismos comparado de como nós praticamos hoje? André, puxando um gancho do bloco que passou para a gente continuar aqui, todo culto de batismo de João era vindo de uma mensagem. Vinha a mensagem É um apelo, batismo. era um apelo. Isso, era o apelo. Conscientização. É como se fosse um apelo de hoje. E ele dava os critérios, porque a Bíblia vai dizer, não lembro agora qual dos evangelhos agora que vai dizer, que o soldado romano perguntava, viajante, o que a gente faz? Ele falou assim, trate bem o próximo, publicano, o que a gente faz? Pare de defraudar, na ferida de pare de cada um. roubar. Ele ia tocando na ferida de cada um. Então ele ia dando os critérios. Já nessa questão aí de batismo imediatamente, hoje em dia a gente tem esse tratamento de ter um discipulado, entra também a questão da cultura e do costume do povo. Perfeito. O povo do Oriente é diferente do povo do Ocidente, muito diferente. Tanto é que eu estava conversando com um pastor há pouco tempo atrás, ele falou que estava no Marrocos e por 2 vezes ele saiu de lá fugido, que ele ia morrer. Só que o pastor que estava lá, ele estava na casa desse pastor, o pastor virou para ele e falou assim, olha, já é cultura nossa aqui morrer pela nossa religião. Os muçulmanos morrem pela deles e a gente também morre pela nossa. Agora, você, de repente, não vai poder aguentar isso, porque não é a cultura, não é o costume seu. Agora, se você quiser ir embora, você pode ir embora, na boa. Agora eu vou ficar, porque isso aqui é cultura nossa. Ele pegou o avião e veio embora imediatamente. E o outro ficou lá. Então, tipo assim... Talvez eu faria o mesmo. Eu também faria o mesmo. Não vou julgar, não. Se alguém me dá a passagem... Cadê o guichê? Se alguém me dá a passagem... Até porque o Bíblia dá para evangelizar mais tempo. Não é? Estende o ministério. Aí é que tá. Aí ele foi e falou isso. E eu comecei a entender que justamente o povo do Oriente, quando eles tomam uma atitude, é uma atitude mesmo. Por isso que é muito difícil você conseguir evangelizar um muçulmano. Porque ele tem uma fé, uma convicção, ele entrega o filho dele, gente. Ele pega a criança, amarra na bomba e fala, vai lá, meu filho, vai ter um paraíso para você. E empurra a criança para a criança ser explodida. Ele já vem ensinando, quer dizer, é uma convicção muito maior que eles têm do que a gente aqui do outro lado. A gente aqui do outro lado, principalmente aqui os brasileiros, hoje eles estão no poder pentecostal. Amanhã eles estão por aí, largados por aí, vivendo a vida do jeito que a vida quer. Então, todo apelo, o cara vem para frente. Deixando a vida me levar. Então, tipo Senhor, assim, Senhor. na verdade, o que eu vejo hoje que é feito o trabalho não é uma questão de limitar a pessoa, de dizer para a pessoa que a pessoa ela pode ou não pode. É mais uma questão de cuidado. Tipo assim, olha, é isso mesmo que você quer? Ó, estamos aqui ensinando a doutrina, mas é isso mesmo? Você tem certeza? Tipo, que uma conscientização para aquela pessoa. Claro que tem gente que, tipo assim, numa hora para outra, levanta a mão para o alto e vamos embora, que Jesus está comigo e não larga nunca mais. E quando tem outros que às vezes passa 10 anos, aí tu pensa assim, foi, daqui a pouco o cara, bum, debandou para outro canto. Eu entendo bem a postura do pastor, embora eu não haja muito assim. Eu faço reuniões para poder orientar sobre o batismo, porém eu não uso muito de visar critérios. Como é que você está nisso, ou como é que você está naquilo, ou como é que você está naquilo outro. A gente tem por prática na igreja... É um auto-julgamento ou é um julgamento externo? Talvez? Não, na verdade... Porque isso não é Santa Ceia. Santa Ceia, a julgação é assim mesmo, tudo bem. Há uma informação do que a Bíblia diz. A Bíblia, eu entendo o seguinte, a Bíblia fala sobre o arrependimento. Então, o meu princípio para batizar alguém é o de João. Olha só, você tinha práticas no passado. Se arrependeu delas? Você quer voltar a praticar? Pastor, eu estou lutando por isso. O casal, por exemplo, que não está legalmente vivem junto, mas não estão casados legalmente com as leis do país. Eu batizo. Por quê? A mesma Bíblia que diz que o céu, a salvação é individual, é para o indivíduo, não é? É o mesmo Deus que não vai julgar essa pessoa. Então, eu não posso acreditar que um marido que não quer casar com alguém
vai impedir essa pessoa de entrar na comunhão, na koinonia. Então, eu entendo o seguinte, você quer se batizar, você está em comunhão, há pessoas que dão testemunho, dão dízimo, trabalham a vida inteira, estão 20 anos na igreja e não participam de uma ceia. Isso é uma aquela injustiça. mudança não depende dela. Não, está atrelado ao marido. Então. Alguém, Então, eu não posso usar esse critério para não batizar uma pessoa dessa. Até que ponto a gente também pode julgar, talvez, aí um andamento, aí o grau da santificação da pessoa, entender? A partir desse momento pode. Por exemplo, essa é uma das perguntas que a gente veio da internet. Uma pessoa que falou sobre a questão de união estável, mas não estava casada, morava junto e estava querendo se pode ou não pode. E outras duas que vieram, eu fumo. E outra falou, eu bebo. Algo que eu estou lutando, estou melhorando. E outra diz, eu minto. Posso ou não ser batizado porque ainda não me livrei 100% disso. Né? A gente entende que todos que são... Eu, quando fui batizado, era pecador, continuava. Enfim, fui justificado por Jesus, mas continuo pecando. E lutando contra. E lutando contra. E outra pessoa, talvez o pecado era diferente do meu. Perfeito. E às vezes fala, não, mas você está fumando, então não dá. Está bebendo. A gente meio que julga. Vocês acham que a gente faz somos criteriosos demasiadamente no momento de julgar alguém se pode ou não? André, quando eu volto para esse texto de Atos capítulo 8 do eunuco, ali tem informações que, se nós debruçarmos sobre o texto, vai permitir que a gente perceba alguns critérios necessários para você decidir. Quem fez a pergunta se deveria ser batizado ou não? O eunuco. Quem deu a resposta? O pastor que estava ali presente. Alguém que evangelizou, orientou ele, teve um tempo de discipulado com ele que era necessário, que tinha ido dirigido então por Deus para fazer. Então não foi queima-roupa, como muitos falam. Foi, ele aceitou na Quer ver um exemplo? É igual o apóstolo Paulo. O texto não deixa claro, mas todo mundo quer ter o histórico do apóstolo Paulo. Mas ninguém quer saber o que ele passou nos 14 anos antes de começar a evangelizar. Não foi da noite para o dia. Esse eunuco era um caso específico, era uma autoridade, alguém que não dispunha de tempo para estar ali, manifestou interesse de buscar a Deus, não encontrou onde foi procurar, veio no caminho ainda investigando. O anjo manda Filipe lá. Deus faz algo específico na vida daquele homem. Aquele camarada evangelizado, e ele pergunta, o que me impede? Ou seja, se tiver, eu abro mão agora. Na verdade... O que ele dá a entender é isso. O que me impede de eu ser batizado? Não, me diz o que pode me impedir. Havia interesse nele. Ele falou da cultura, é isso? Então, a gente tem que ver o texto. Se o cara fala assim, eu paro de fazer isso, exato. Ele toma aquilo como verdade. Paulo e Silas estão na prisão. Você fala com o cara, ele não quer abrir mão. Na hora. Paulo e Silas estão na prisão. Ele investigou o pastor, é ele que investiga. Pastor, o Filipe, o que eu tenho que fazer para ser batizado? E outra Felipe, coisa. É lícito. Se você crê, eu creio. Tem água ali. Aquele homem estava realmente sendo discipulado. E não foi algo arrependimento da parte dele. E eu sei que o irmão já vai passar então, a palavra. Então, como critério, talvez, arrependimento é a base de tudo. Para mim, o primeiro critério, André, tem que partir do próprio candidato ao batismo. Exato. O desejo dele de ser batizado. Okay. Eu acho que nós, como igreja, não devemos nos apressar em batizar ninguém. Pelo contrário, eu acho que há um certo assodamento nisso, até para poder apresentar trabalho, para ter trabalho, para ter esse ano batizamos tantos. Então, deixa eu dar uma pontuação, vou cortar, eu passo para o senhor novamente. Eu tive uma pessoa que eu levei 9 anos para batizar essa pessoa. Ela não tinha nenhum tipo de vício, só que ela não manifestava desejo de se batizar. Uma pedagoga, manda um beijo para ela, Daniele, e ela não manifestava desejo. 9 anos frequentando a igreja, 9 anos assídua, dizimista, mas não manifestava desejo de se batizar. O que você vai fazer? Não vai batizar. Não vou batizar, até o dia que no encontro informal, e ela falou, pastor, eu quero. Isso aí. Tem gente que adia, alguns dos pais da igreja, como Tertuliano, só decidiu se batizar já em idade muito avançada. Ele não teve pressa para se batizar. Porque eu creio que o candidato a batismo, ele tem que estar consciente do que é o batismo. Ele tem que ter... É claro que ele é pecador antes e continuará pecador depois, nós seremos pecadores até o dia que saímos desse mundo, embora lutando contra o pecado. Mas ele precisa estar consciente do ato. Então, esse assodamento para batizar, essa coisa de ficar, e aí, quer se batizar ou não? Tipo nesse estilo do apelo, que isso você também não vê na Bíblia, né? Isso nasce com um pelagiano herético chamado Charles Finney, essa história de apelo, que você não vê isso na Bíblia, porque quando Pedro faz a sua primeira pregação, 3 almas se convertem, e ele não fez apelo nenhum, muito pelo contrário, elas é que perguntaram o que nós precisamos fazer. Aí é que faz toda a diferença de alguém que você chega para ele e diz assim,
dá uma chance para Jesus, né? Aí o sujeito fala assim, coitado desse Jesus, eu vou dar uma chance para ele. É por isso que tem tanto convencido, por causa dessa teologia herética, pelagiana de Charles Finney, que contaminou as igrejas pentecostais. Porque se você... E de fazer apelo, de trazer a pessoa pela emoção. Fazer uma defesa aqui, eu sou pentecostal, mas não faço apelo. André. Eu sou e falo. André, eu acho que pode ter. Eu também acho que. Você não vê isso na história da igreja não entendo, de 150 anos para cá. Figura de linguagem, eu não vou dizer mudança, mas adaptação até de cultura do que, não sei, do que. Mas, André, eu ia falar aqui do Paulo e do Silas. Eles estavam presos, e quando eles saem da prisão, Deus os liberta, a Bíblia vai dizer que o carcereiro vai conduzi-lo. E a Bíblia vai falar que nesse período, olha o período, não foi um período longo, foi naquele período da noite até o amanhecer, ele conseguiu ganhar a família toda e batizar. Gente, o arrependimento é algo fortíssimo. Eu não consigo entender uma pessoa que se arrepende e quer se batizar, não ser batizada. Eu me arrependi, André, eu vou dar um testemunho pessoal, eu me arrependi da minha vida de erros e estava apto para me batizar 2 horas depois. Okay. Entende? O meu pastor falou que você pode se batizar agora. Com 1 mês eu estava pregando o evangelho. Você está entendendo? Eu acho assim, o evangelho é para quem se converte. Eu creio que se houver realmente arrependimento. Arrependimento, se você tiver consciência do que você está se arrependendo. Tem Jesus. Pois do que você está se arrependendo. Não, mas eu concordo. Apelo para a salvação. Não, você encontra sim. Apelo para a salvação. Vem aqui, levante sua mão. Porque isso nasce com Charles Finney. Você encontra com o ensino. Jesus dá um ensino. O problema é que não era cultura, era método. Um programa sobre apelo. Era método. Só queria fechar, é o seguinte, que o apelo pode ser interpretado dessa forma, eu concordo com ele agora. Jesus diz, vinde a mim, todos vós estão cansados e oprimidos. É um convite. O apelo é um convite. João Batista diz, arrependei-vos, é uma orientação e um convite. Lá no texto de Isaías você vai encontrar expressões assim. Se hoje é adaptado de uma forma, eu também não concordo com esse apelo exagerado, também não concordo, mas quando uma igreja abre uma oportunidade no final do culto para que alguém venha à frente, eu também não vejo isso como apelação, não. Perfeito, da maneira que foi colocada. A questão do Filipe e do eunuco, o eunuco já vinha lendo a Bíblia. Essa é a grande diferença. Quando o Espírito vai falar com o Filipe, é porque o Espírito já tinha trabalhado no coração do eunuco. Então, tipo assim, o eunuco já estava mais do que disponível a estar com o coração aberto. Tanto é que o Filipe, que chega e pergunta, você entende que você lê? E na explicação ele fala assim, olha, já estou pronto, o que eu quero é isso. Quanto à questão da família toda ser salva do carcereiro, havia uma cultura da época que o cabeça da casa, a religião que ele seguisse, toda a família tinha que seguir. Então tem esses textos, também tem essas exegeses também nos textos bíblicos, que a gente também tem que tomar esse cuidado, porque o carcereiro o carcereiro se arrependeu. Agora, a família, a gente tem que já... Mas ainda que fosse só ele, ainda que fosse só o carcereiro, para mim já seria o bastante. Entendi. Deixa eu falar rápido break, daqui a pouco a gente volta. É o perigo. E aí eu vou entrar um pouco agora mais nos detalhes de como é feito, ou como deve ser feito, e como Deus enxerga o que é o batismo. Porque, por exemplo, teve uma pessoa... Aí eu vou falar, claro, sobre imersão, aspersão, de criança, de adulto, de idade e tudo mais, mas fora isso, tem uma pessoa que fala o seguinte, André, por algumas questões até de dia a dia e de vida, ela falando aqui na igreja do quais os pais frequentavam, o pastor não batizou os pais. Eles se sentiam um pouco culpados disso. Né? Poxa, eu quero batizar e não posso, estava chegando ao fim da vida. E a minha pergunta vai para o próximo bloco quem é que está revestido dessa autoridade de poder batizar para que seja reconhecido, talvez, perante Deus? André, isso não é para reconhecimento perante Deus, é só perante a sociedade como um simbolismo. Porque o rapaz falou, como a igreja não quis, eu peguei, enchi a banheira, fui lá e batizei meus pais. Posso fazer isso? Vamos com um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Santo, Santo, ao teu amor. Para orientar aquele camarada, na igreja é um pastor. Estamos de volta ao Antenados Geral, é isso? Já começou o programa aqui. O debate vai embora aqui, a gente está falando um pouco sobre batismo. Deixa eu rapidamente, a gente tem muita coisa, pastores, para tocar, tem alguns vídeos também para mostrar. Peço para que sejam sucintos. Uma pessoa falou o seguinte, André, quem é que tem autoridade e é revestido da graça ou da unção para poder batizar pessoas? Necessariamente isso está atrelado ao pastor de uma igreja, e aqui ele fala que os pais já eram anciãos, mas não sei qual é a situação, ele não também expôs para a gente
qual é a situação pela qual o pastor se recusava a batizar ele nas águas. E tem aquela coisa, né? Talvez de um crente idoso ou cresceu na igreja, o cara tem um apego a essas coisas da igreja. Poxa, eu não fui batizado, tem alguma coisa errada na minha vida, está incompleto, não vou para o céu. Algumas pessoas até entendem que o batismo em águas é um pré-requisito para a salvação. Esse é até o tema do programa e a gente acha que já botou por terra esse tipo de coisa. Não é. O batismo em águas não é um pré-requisito, na verdade, se a gente for falar de pré-requisito para a salvação, assim, o ladrão é um debate na muito cruz grande. não estaria com Cristo no paraíso, porque ele não foi batizado. Está no céuzinho, né? Não está no céu dos batizados. Mas aí ele falou o seguinte, André, o que eu fiz então? Peguei, enchi lá meio que uma banheirinha, botei eles e eu que batizei eles em casa. E ele, claro, não se denomina pastor, mas é um cristão. Qual é o lado bom e os perigos de posicionamento desse André, tipo? Na igreja primitiva, não havia nenhum mandamento que quem batizava era pastor. Quem batizava era aquele que ganhava para Cristo. Esse batizava. Nem Jesus batizava ninguém. Bonito E nem isso. Jesus E batizou até ninguém. bonito isso, talvez, né? Com certeza. Bonito, Por exemplo, lá bonito. na nossa igreja, a gente adota essa prática. O legal. pastor está dentro da piscina, Mas mas se alguém ganhou, aquele que acompanha. ganha para ele está junto também. Poxa, que Esse legal, que ganhou bonito. para Cristo está junto. Porque o trabalho foi Mas dele. se for uma igreja Cria um mesmo de compromisso, discipulado, né? tem que ser uma piscina grande, vai todo mundo. Não, vai todo mundo se molhar nesse não, dia. vai entrar É gente uma pra caramba. meladeira. É uma celebração, é uma festa. Mas não havia isso na igreja primitiva. Interessante saber Portanto, que Filipe batizou o eunuco que não era pastor. Agora, conforme a igreja foi se institucionalizando ao longo dos anos, foi se concentrando poder na figura do pastor, porque ela foi se verticalizando, né, e foi criando toda uma estrutura hierárquica, e aí isso foi sendo atribuído ao pastor, né? E a gente fala de pastor, mas se tomarmos a Igreja Católica Apostólica Romana a partir do quarto século como a denominação cristã preeminente, que depois englobou a tudo, e quem com ela não se juntou se deu muito mal, ficou na figura do padre. O padre é que batiza, né? E óbvio, claro, o bispo e acima deles também, que estaria acima do padre. Mas é porque a igreja se verticalizou, criou a sua, ela criou uma instituição. E aí o poder se concentra na pessoa do pastor ou do padre. Mas lá atrás não era assim. Batizava aquele que ganhava para Cristo sem problema nenhum. É porque também hoje a gente está falando de uma igreja organizada, até por questão de legislação. Em algumas, eu não sei se em todas, aí eu vou também colocar até para os pastores falar um pouco disso no debate. Hoje, na verdade, vamos dizer assim, o ritual de membresia ou de aceitação de uma pessoa em uma comunidade se dá no batismo. E você se torna membro de uma igreja quando? Algumas igrejas nem tem mais isso um pouco, né? Pastor, eu quero me tornar membro aqui, você é batizado. Não, mas você já tem carteirinha, você já se membra a uma igreja, sem necessariamente ter batismo. Mas tradicionalmente, uma pessoa só pode se contar membro de uma igreja depois de se batizar nela, porque a partir do batismo em águas estaria apto a participar da Santa Ceia. E isso não tem o que se debater, eu acho que isso aí são interpretações... Isso já deu muito problema, porque você vê, na Igreja Católica Apostólica Romana é assim, a forma de entrada é com o batismo de criança. Qual era o problema no Brasil? Você não tinha cartório de registro de nascimento. Então, E nem sepultava. Então, você sabia o número de pessoas e por aí afora, e o registro ficava junto à Igreja Católica. Tá? Você não tinha, antes de 1937, você não tinha cartório no Brasil. Todo o registro era na Igreja Católica. Verdade. Problema, quando os luteranos chegaram aqui no Brasil, logo depois de Dom João, e os luteranos chegaram aqui não no propósito de evangelizar, mas como uma igreja étnica, para aqueles imigrantes alemães que vinham para o Brasil, eles chegavam aqui no Brasil, então os casais não eram casados no Brasil, eles viviam amigados. Eram pagãos e não tinham direitos. Os filhos não eram filhos legítimos, eram filhos espúrios, porque não havia registro. Não, e os cemitérios eram atrás da igreja. Problema. Só enterrava quem a igreja era uma católica ferramenta política. Até o cemitério. Então o batismo era meio que uma ferramenta até política. Era uma ferramenta política. Então, por exemplo, os imigrantes que vinham para o Brasil, os imigrantes protestantes que chegaram aqui, com primeiro os luteranos, eles tiveram muito problema de acesso a serviços, inclusive, ainda que de uma forma muito tosca do passado. Mas por quê? Porque os casais aqui não eram casados, porque casado era só quem era casado na Igreja Católica. E os filhos eram filhos ilegítimos, porque não eram batizados. Agora, deixa eu botar aquela questão. Existe uma associação, pelo menos na Bíblia direta, entre batismo em águas e participar da Santa Ceia? Não. Por exemplo, uma Eu pessoa nunca que não é consegui- batizada em águas pode, de alguma maneira, se aceita pela igreja, participar da Santa Ceia? Eu nunca consegui visualizar isso na Bíblia nos meus anos de estudo teológico. Não existe, só que é uma cultura.
Ok. E eu a Então, respeito, claro. Eu estou inserido nela. Embora eu entenda e ensine que não há. E uma coisa é eu estar dentro de uma cultura, de uma tradição, respeitá-la e praticá-la. Outra coisa é eu ensinar como uma verdade absoluta imposta. André. Entende? Não, porque isso, a gente falou um pouco até sobre Santa Ceia. É um autoexame. Então, exatamente, como perfeito. é que eu vou fazer? Vou falar para o cara fazer um autoexame, mas eu vou julgar se ele é batizado se ele ou não. pode ou se ele não pode. Não é um autoexame, eu que estou examinando se o cara Exatamente, pode ou não você já pode. está examinando ele, impedindo. Então, o batismo, por isso que eu falo, o batismo não implica só em você, numa comunidade, não ter ali aquele, na tua mente, não, eu sou batizado. Não. Você é excluído de um ritual que todos que são batizados participam. Você imagine, uma igreja com 1000 pessoas, onde 3 não são batizados. Olha o problema que se cria. Então, eu acredito muito que essa coisa de não batizar porque fulano achou isso, ou ciclano achou aquilo, ou não está preparado. Tem igrejas que estão fazendo 6 meses de preparação. Tem igrejas que estão fazendo 1 ano de preparação. Tem igreja que o cara já está 2 anos tentando e o pastor diz que não, ele não está pronto. Espera aí. A questão também é o seguinte, eu vou ser muito claro aqui, porque a gente está num Tem período de gente muita que não informação. merece, quer e não merece. As duas ordenanças do Novo Testamento é enfim. batismo e Santa Ceia. O camarada se submete hoje no mundo moderno Isso aí. a uma autoridade espiritual. Porque para eu estar numa igreja, eu tenho que reconhecer que aquele pastor, eu tenho que ver nele uma liderança espiritual sobre a minha vida, para me ensinar. Mas se ali não é um clube. Se o camarada está numa igreja onde um pastor não permite que o camarada seja batizado por motivo algum, claramente, há 1 ano, ele submete aquela autoridade por causa de quê? Ou por falta de ensinamento que está claro que o próprio pastor não está dando, eu sairia. Eu só fico numa igreja onde eu reconheço... Ou a palavra da verdade não é pregada. Exato, eu só estou não está havendo mudança nele, a culpa é do pastor. Eu congrego numa igreja onde eu olho para o meu líder então e reconheço ele como meu pastor. Se o aluno então não aprende, muitas das vezes a culpa é do professor. Então, se ele está 2 anos não é batizado e continua, batismo e Santa Ceia, batismo e Santa Ceia é uma ordenança do Novo Testamento e uma identificação do cristão. É onde você percebe, a nossa mente é simbólica. Ela lida com simbolismo e com representação. Você identifica alguém que se converteu publicamente pelo batismo. Você identifica alguém que está comungando daquela comunidade cristã ali através da Santa Ceia, que é uma ordenança. Se a pessoa não quer batizar e não vai participar da ceia, eu acho que ela não se converteu. Mas não entendi. Não, a questão é não quer batizar. Não pode batizar. Que batismo é um pré-requisito para a ceia. Assim como o pastor não pode criar óbice, como Felipe ficou claro, ele também não tem que criar facilidade. André, só isso. Biblicamente falando, eu vejo esse critério dentro da Bíblia. Ok. Por quê? Jesus ele foi batizado e depois teve a ceia. Quando Paulo fala para a igreja se examinar... Como questão cronológica, você entende que é proposital? É didático. Eu creio que é didático. É didático. Sabe por quê? É didático. Eu consigo enxergar. Só discordando, só para ver. Conforme eu estava falando, quando Paulo fala para a igreja aos Coríntios, é porque quem está na igreja já passou pelo batismo de João. Ele não está falando para gente ímpia, ele está falando para a igreja. Sim. Então, o raciocínio que tem é que se está na igreja, porque já foi batizado. É um raciocínio bem simples esse. Então, assim, biblicamente falando, no meu ponto de vista, eu entendo que existe sim esse critério, entendeu? Tanto é que nenhuma outra igreja dá-se a ceia para quem não é batizado. O máximo que eu vejo na Metodista do Brasil que dá o cálice de água e uma frutinha, uma uva, para a pessoa não se sentir excluído. Isso daí eu já vi. Nós temos essa prática. Temos essa prática da uva. Não é ceia da igreja. André, nós temos a prática da uva. Eu só pontuo que eu não disse... É melhor pagar um lanche na cantina. André, porque a gente pensa assim, a ceia, ela é um momento de comunhão. André, eu não... da igreja. Mas eu vou falar, para quem não participa, é um momento de condenação. André, é um momento de condenação violenta. Eu não falei... Tá todo mundo, o cara se sente mal, eu não vou pegar. A gente criou essa cultura na igreja também de... Mas sabe por quê, Sabe a história do pastor? Eu vou ter que Vamos ver se ele vai tomar ceia, vamos ver se ele vai tomar. Não, teve um pastor que resolveu isso, para ficar algo público. Ele falou o seguinte, gente, vamos distribuir a ceia, peguem o cálice, o pão e segurem ele, por favor. E toda a igreja pegou e segurou ele. Agora que estamos todos com os elementos da ceia, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Só 3. Que não estão segurando nada. Tá pecando.
Então é o seguinte, deixa eu ir para um rápido intervalo e eu volto que eu quero mostrar algumas imagens de batismos que acontecem ao redor do mundo para a gente poder falar e analisar. E agora entrar um pouco também, muita gente está perguntando sobre, sou de outra igreja, mudei de igreja, tem que batizar de novo, fui batizado numa outra religião, tem que batizar de novo, e imersão, aspersão, ablução, se é simbolismo, por que tem que ser imersão, como todos falam? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. O que só posso ser com teu amor. Todos os joelhos se dobram. Último bloco do Antenados, estamos falando um pouco sobre o batismo. Para você que está pensando em batizar há muito tempo, não sei se eu estou preparado, ou, eu não quero esse fardo, assumir publicamente algo, ou, poxa, na igreja eu não sei, está um pouquinho frio, e a água é gelada e tudo. Deixa eu mostrar para você o que algumas pessoas no mundo têm feito para poder participar desse momento tão bonito da igreja, que é o batismo em águas. Vamos mostrar agora um vídeo de um batismo na Sibéria, veja só. Menos 32 graus. Se fosse assim, muita igreja não ia batizar. Aqui no Brasil não ia conseguir batizar ninguém assim, não. Eu não sei. Que eu acho algo muito bonito. Vocês viram? Fizeram um buraco no gelo, aquilo era um lago congelado. Fizeram um buraco. Vai lá, crente, volta. Meu irmão, ali o pecado fica mesmo, congela. A gente tem outro vídeo, não? Tem, acho que, se não me engano, também mais no trator. Isso foi durante uma guerra, numa concentração. E veja o que o pastor faz. Father, the Son, and the Holy Spirit, buried in the likeness of Christ's death, raised in the likeness of His resurrection, to walk in newness of life. And all of God's people said, Amen. Amen. God bless you, brother. God bless you. Pá de um trator. Por que eu coloquei? Agora só seguro o próximo, que seguro já fala um pouco mais da tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, que é de crianças e por imersão, algo que a gente não se vê muito por aí, você vê por aspersão em crianças. Vocês viram que a gente pegou dois casos extremos, que as pessoas fizeram, talvez, principalmente na Sibéria, algo quase impossível para poder se ter algo de imersão. Se em casos extremos como esse, poxa, a gente está no meio da guerra aqui no Afeganistão, estamos no meio da Sibéria, está tudo congelado, só tem água menos 32 graus. Vamos fazer uma coisa interna, borrifando, ablução. Por que necessariamente vocês entendem que deve ou não deve ser por imersão? Eu acho que não é necessário, porque aí a gente estaria dando mais importância à forma do que o conteúdo. Embora eu acho que por imersão melhor, pelo seguinte motivo. A palavra bapto em grego é baptizo, né, que dá para batismo, significa imergir. Feito, né? Significa imergir. Mas nós temos um outro problema. Os 3.000 que foram batizados no primeiro discurso de Pedro foram batizados como? Em que água? Ali não tem lugar para imersão. E como é que você vai imergir 3.000 pessoas? Provavelmente o batismo foi por aspersão e assim, e jogando de longe. Faz chover, Senhor, faz chover, todo mundo. Porque batizar 3.000, em que lugar? Por imersão? Não tinha. Então, eu vejo uma possibilidade também, não me parece errado o batismo por aspersão ou por efusão. Agora, eu tenho um dado, para mim, prático no batismo por imersão. Porque se você é batizado por imersão e vai para uma igreja que batiza por aspersão, ele aceita o teu batismo por imersão. Tem água sobrando. Mas tem igrejas que só batizam por imersão e que não vai aceitar aquele que foi batizado por aspersão. Ou seja, só para responder tem um dado muitas prático. perguntas. André, se eu sair de uma igreja e for para outra, aceita tem que batizar de novo? Foi colocado pelo pastor. Se a igreja anterior, evangélica, claro, for por imersão, acho que a maioria das igrejas entendem que sim. Agora, se for por aspersão, e a igreja que você entrou agora é por imersão, muitos falam, olha, mas às vezes não só por isso não, André. Faltou água. Porque olha só, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana decidiu batizar todo aquele que vier da Universal,
da Igreja da Graça, da Igreja do Nomearam as Valdomiro. igrejas. Sim, nomearam. Por quê? Porque entendem que eles não são mais igrejas, eles são seitas. Porque eles se afastaram tanto dos princípios bíblicos, mas se afastaram tanto que não dá para uma Eles não pessoa aceitam. egressa de lá vir e dizer, mas eu já fui batizado lá. Ela Eles vai dizem, ser como assim? batizada de Não, novo. e eu acho que vai além, não só batizado, vai decisão passar do então por uma André, classe. mas aí é interno, eu acredito que é um julgamento que... Fique bem claro isso. não, É um julgamento interno O que deles eu estou lá. falando, não é questão, não é só perfeito. aspersão ou Deixa eu mostrar, imersão. antes da gente voltar, eu preciso mostrar também esse vídeo. Agora da Igreja Católica batizando crianças, e pasmem, pela primeira vez eu vi esse vídeo, ó. Porém, Deu até vontade de ter mais um. com criança por imersão, coisa que eu não tinha visto antes, porque na igreja evangélica nós apresentamos, claro, o pastor falou aqui no início, algumas igrejas também presbiterianas, que também faz algum tipo de batismo mais... Aspersão. De aspersão, que tem um... A igreja presbiteriana batiza por aspersão. E por outro significado, não por regeneração, né? Não, veja bem. Batiza criança, mas por motivos diferentes da Igreja Católica. Na Igreja Católica, o batismo pra de gente criança deixar isso claro é que a gente para tá falando. regeneração. Como Ou seja, para sacramento. salvação. E é um Difícil sacramento. aceitar o arrependimento da criança, Na igreja presbiteriana, é porque, pela aliança que Deus tem com os pais. Por quê? Porque na teologia do pacto, não existe duas alianças. Existe Perfeito. uma aliança só com duas administrações, o Velho e o Novo Testamento. Então, os presbiterianos, e não só eles, pegam o batismo de criança como uma continuação da circuncisão que era feita no Velho Testamento. Porque a criança que era circuncidada não pedia para ser circuncidada. Ela simplesmente era circuncidada como marca do pacto da aliança. E assim eles transferem esse mesmo pensamento que eu, com todo respeito, não concordo. Eu também não, Mas porque Paulo também não concordou. é a Paulo disse que... explicação- Sim, mas é a explicação mas técnica do biblicamente- batismo. Então, entre o batismo de um filho de um presbiteriano e de um filho de um católico, há uma distância enorme. Porque, no caso dos católicos, é um batismo para salvação. E no caso dos presbiterianos, é um batismo para certificação ou para demonstração do pacto com os seus pais, à semelhança do que acontecia com uma criança ao 8º dia no Velho Testamento, que era feita a circuncisão. Então, são coisas distintas, embora em ambos os casos seja com criança. Aí até a questão do simbolismo, que a imersão vai o corpo todo debaixo d'água e a aspersão você joga Pra só gente água na explicar, cabeça. imersão é quando vai... Porque Enfim, o cara mergulha. esse simbolismo aí quer dizer, o seu corpo inteiro, é isso que eles entendiam lá atrás, dessa questão da imersão. Então, quer dizer, conforme eu falei, ritual da purificação, quer dizer, o corpo todo, quer dizer, da cabeça aos pés, você pertence a Deus, a sua religião, enfim. E aí a aspersão é a questão só que joga água só na cabeça. Mas como é a questão do simbolismo, como foi falado aqui, quer dizer, o que importa é o conteúdo, é a questão... Tipo A essência. A essência. Estamos sendo batizados, estamos demonstrando para o mundo, confessando que hoje, a partir de hoje, estamos seguindo aqui essa religião, essa doutrina, esses dogmas. Quanto à questão do batismo da criança, é a questão de ter que ter o quê? A consciência do pecado. Quer dizer, uma coisa que Complica. complica. André, tem mais. E o que a gente falou no início, o batismo, principalmente talvez cristão, na igreja evangélica, a base dele é o arrependimento. O arrependimento é reconhecimento dos seus erros e milagres. Passa por uma consciência. André, a questão não é... O apóstolo Paulo, ele aponta para a solução madura de todas essas questões. Teve a ocasião em que ele circuncidou um auxiliar dele para evitar ataque dos judeus. Que a prioridade dele era evangelizar. Se é um empecilho, meu o irmão. negócio de batismo estava tão problema lá de divisão de crentes, dizia, olha, eu mesmo quase não batizei ninguém. Se eu batizei foi 1 ou 2. Você não sou nem de Paulo nem de Apolo, sabe? Então Paulo aponta para a maturidade cristã de tal forma em que eu entenda que eu fui batizado em tal igreja, Deus me dirigiu para cá, me batiza ou não. Eu acho que um crente maduro, ele se batizaria, isso não vai mudar o que ele já alcançou em Cristo. 2 batismos, não teve nada, o batismo é um só, aquilo é um simbolismo, o batismo é em Cristo. Isso aí. É Coração, espiritual, circuncisão é lá do coração, dentro. né? Sabe por quê? Se o batismo aconteceu na sua vida, dá 10 mergulhos, 7 mergulhos na mão não vai fazer diferença. A questão Essa não que é a é verdade. como foi a forma como foi batizado. É sim como ela vai se comportar após o batismo. A maneira como ela vai viver após o batismo. Porque eu já recebi pessoas que foram batizadas por aspersão, embora eu seja pentecostal, o nosso batismo é por imersão, e não rebatizei
Porque... Rebatizar é ótimo. Rebatizar, a palavra é rebatizar. Crente rei. Então, eu entendi que aquela pessoa reconhecia, ela reconhecia aquele batismo. Ela entendia que foi batizada, ela se sentia batizada, ela se sentia em comunhão. Então, eu não via necessidade. Mas eu já recebi pessoas que foram casadas, aí eu vou mudar um pouquinho só o tópico, Tem um minutinho mais. que falou para mim que não se sentia abençoada religiosamente, pois a pessoa, o sacerdote que a casou, era uma pessoa completamente leviana e me pediu para que eu casasse novamente e eu fiz. Só repete, ela tinha sido casada, mas não reconhecia depois Não a autoridade reconhecia a bênção espiritual dele. a autoridade espiritual e queria essa bênção para o matrimônio e eu fiz. Ela casou 2 vezes com o mesmo marido. Está em adultério com um marido igual dela, né? Pastor, obrigado. Você complicou tudo. Obrigado, pastor. Estou só brincando aqui, gente. Obrigado pela participação de vocês aqui no Internacional Geral. Eu acho que a gente esclareceu muito. Eu aprendi muita coisa sobre o tema e espero que você tenha sido edificado. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.